tudo parte de uma história, né, que a gente recebe em formato de sinopse, que é um pequeno resumo, tá, do que pretende ser esse produto, né, no meu caso novela, e ali vem alguns dados que são super importantes, elementos básicos para a pesquisa de figurino, né, o que é a história em si, quem são esses personagens, em que tempo ela está, é época, é atual, né, muitas vezes em começo do ano, regiões. E com essas informações primeiras é que tem a junção, né, para a gente começar a captar informações essas de leituras do que era uma época, por exemplo, do que é aquela região, do que é aquele país, né, de quem são alguns estilos de personagens, tá, em leituras e imagens. Então, na verdade, as pessoas têm uma impressão que muitas vezes a pesquisa de figurino ela é só por imagens, né? O que é bonito, do que está na moda, também. Mas isso depende muito de um perfil do que é aquele personagem, né? Se é uma senhora que não tem que estar na moda, que é uma vovozinha, então a pesquisa é outra. Assim, em casos de novela, assim que o diretor passa o briefing do personagem, é feito um brainstorm, que é uma lista de palavras que se ligam àquela pessoa. Então, por exemplo, uma personagem doce. O que te lembra a palavra doçura? Então vem fluidez, tom pastel, esse tipo de coisa. Você faz uma listagem e dentro disso você tenta enquadrar as marcas que você conhece. Que tem coisas que se adequam para um personagem e para outro não. Então geralmente é feito esse brainstorm de todos os personagens. Para você fazer meio que uma listagem e se direcionar mais fácil. Como a equipe é grande, para não se perder na comunicação. Definido esse desenho, um croquis, ele é aprovado pela direção, pelo autor, pela direção do SBT, direção artística. Então, com esse papel, né, aprovado esse desenho, a gente sai em busca do quê? Dos tecidos, onde a gente vai costurar, né, se existe pronto no mercado. No caso, assim, a produtora de moda, você acaba indo nas lojas, assessorias, você produz as roupas já prontas. Então, assim, o trabalho de um produtor é corrido, é o dia inteiro de um carro, ligando para assessoria, ligando para as marcas, porque as pessoas acham que às vezes vem tudo pronto na mão e não vem. Tem figurinos que são feitos de uma forma muito engraçada. Na verdade, a gente não pensa só no telespectador. No caso do infantil, né, é claro que seja um grupo de pessoas, uma uniformização grande, tem que ter uma simpatia. Mas nem sempre esses personagens têm que ser muito legais. Tem personagens que tem que causar, às vezes, até uma certa ojeriza. Então a gente pensa assim, nossa, isso aqui é nojento, todo mundo vai ter nojo. Ótimo, esse é o sentimento que aquele personagem tem que passar. Então o figurino nem sempre é feito para criar um modismo, mas às vezes acontece. Na TV aberta a gente acaba aplicando mais as roupas comerciais, que é aquele assim, o bonito que todo mundo vai entender. É diferente do que a gente aplica, por exemplo, no São Paulo Fashion Week. São roupas conceituais. O conceito seria assim, no verão vai usar babado, então você vai ver uma roupa inteira de babado na passarela, mas não é algo que você usaria no seu dia a dia. Então, assim, é mais para as pessoas que vão assistir o desfile ter uma referência do que vão vir nas próximas coleções. Roupa conceitual a gente usaria talvez no figurino de um cantor, que é uma coisa mais para palco. Na televisão é bem difícil de se usar. Eu tenho uma atriz que vai fazer papel de uma modelo de passarela e tal. E ela tem um quadril que nenhuma modelo teria. Então, cabe a nós também, às vezes, adaptar isso de forma que tenta esconder um pouquinho, alongar. Por quê? Porque aquele personagem pede que seja assim, né? Tem atores que às vezes são lindos e eles têm que se desprender totalmente da vaidade. Tem que parecer estranho, tem que parecer asqueroso. O ator, ele conhece o corpo dele. Às vezes eu tenho um projeto incrível e quando chega aquilo não é possível naquele ator, não fica bem. Cada apresentador tem o seu estilo e você tem que respeitar isso. Senão às vezes você monta um look incrível e a pessoa acaba não segurando. Então muito do nosso trabalho é também identificar a personalidade da pessoa e estar aplicando isso dentro da televisão. E tem uma diferença de produtora de moda para figurinista, porque assim, quando é uma novela de época, por exemplo, você desenvolve o figurino. Então entra toda uma pesquisa, se for uma novela assim, de 1920, uma pesquisa histórica e tudo mais, para o que você está fazendo, ter o embasamento e não, se contradizer com os livros, sabe, de história. Tem que ter uma base para ser feita. Agora, quando são novelas de dias atuais, a equipe continua sendo grande, mas assim, é um pouco mais livre. Você constrói de acordo com o brief do personagem, entendeu? Então assim, aí varia um pouco de marca de um personagem para o outro. Tem modos diversos de a gente fazer esse figurino, tá?
Resumindo, divide-se em 3. Eu posso confeccionar, tá? Compro tecido e tal. Eu posso produzir ele pronto, uma blusa que eu precise, calça, não importa, depende do... Né? E uma outra forma, às vezes, que a gente aluga. Na verdade, a maioria dos figurinistas são formados em moda, que já enquadra nisso do figurino. Quando você tem que desenvolver, você tem que ter noções básicas de costura e modelagem que a gente aprende na faculdade. Porque nem tudo que você desenha no papel comporta num tecido de verdade. Então você tem que saber, quando vai fazer a compra de tecido, de material, na loja, o que você quer, qual que é o caimento que vai dar, cartela de cor, resistência de material, porque às vezes se você vai gravar uma novela de época, dependendo se não for no estúdio, tem tecidos que não resistem tanto tempo ao sol, não amarelar, vão estragar. Então existe toda uma pesquisa, então você tem que ter uma base também nisso, de tecnologia têxtil, de caimento, de corte de costura.